Nós estamos em dias, assim, muito importantes para a igreja. Não para essa igreja, não para a sua igreja onde você congrega, mas para a igreja do Senhor, que se reúne em toda a terra. Sabe, eu não sei o quão difícil é para você, talvez, imaginar isso, mas nesse exato momento, talvez, agora mesmo, existam outras milhares e milhares e milhares e milhares de igrejas espalhadas em toda a terra. E todos esses cristãos, assim como nós, estão olhando para os céus e dizendo: Senhor, faça algo novo. Então, nós precisamos entender que Deus, Ele está trabalhando não apenas aqui, mas Deus está trabalhando num todo. Agora, o que é mais lindo a respeito desse Deus é que o Senhor que governa e que sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, Jesus Cristo, a pedra angular, o homem que venceu a morte, esse mesmo Deus que cuida de tudo, Ele se importa com quem você namora, onde você estuda, como é que foi seu dia, como é que está seu trabalho. Você está entendendo o que eu estou te falando? Esse Deus, Ele, embora seja gigante, embora seja enorme, embora seja eterno, Ele é pessoal, Ele é íntimo, Ele é próximo. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Então eu acredito que nós estamos em um tempo muito decisivo na história da igreja. Talvez a gente nunca tenha vivido um tempo como o que a gente viveu nesses últimos 2 anos na história da humanidade. Já parou para pensar nisso? Gente, você já parou para pensar? Gente, minha filha tem 4 anos. A minha filha sabe jogar um jogo com as 2 mãos. Ela vê do alto o bonequinho, ela mexe, profundidade, ela corre, ela aumenta, ela troca de aplicativo. Nós nunca tivemos uma geração com tanto acesso à informação, rápido, a qualquer momento. Nós estamos num tempo único. Eu escutei alguém dizendo algo do tipo: uma geração tão distraída. Gente, nós temos, agora mesmo, você está me ouvindo aí, mas provavelmente de 2 em 2 minutos você faz isso aqui, ó. Nós somos viciados em ver um tanto de coisa ao mesmo tempo. Somos distraídos. A pergunta é: quão glorioso avivamento Deus fará que vai tirar os olhos dessa geração distraída de todas as coisas e vai posicionar os olhos dessa geração apenas em uma coisa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Mas o que eu vejo que Deus está fazendo? Sabe, se eu pudesse dar uma resposta genérica, assim, geral, que não dá para errar, Deus está amadurecendo sua igreja. Gente, isso não dá para errar. Você quer ter uma pregação boa para qualquer lugar? Deus está amadurecendo sua igreja e Ele usa processos. Todo mundo aqui nessa sala agora está com um processo, não jurídico, em nome de Jesus, mas você está passando por processo. Talvez você está mudando de casa, talvez você está começando a namorar, talvez você mudou de trabalho, todo mundo está em processo. Está em processo de amadurecimento, está em processo de não sei o que lá, estou crescendo no meu ministério. Mas eu acredito que esse tempo de quarentena e agora nós saindo disso, eu vejo como um foco de Deus, trazendo o olhar da igreja para a eternidade. É como se Deus estivesse reposicionando o olhar da igreja, reposicionando a expectativa do povo de Deus.
Gente, quando as atividades pararam, a gente mediu a intimidade. Quando o culto de domingo parou, a gente mediu a mesa. Quando as células pararam, a gente mediu o discipulado. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Agora, qual que foi a resposta quase que instantânea da igreja que vive de evento? Live, uma atrás da outra. Nenhum problema contra a live, eu faço live, eu participo de muitas. As piores são as que são 6 horas da manhã. Os caras me convidam, fala, Lê, mas é 6 horas. Eu amei, irmão, amei, vamos lá. Aí eu tenho que acordar pelo menos 5h30, tomar um café, para chegar mais ou menos. E eu não sei você, quando eu durmo, por exemplo, eu estou com sinusite. Vocês conseguem perceber que eu estou meio deformado, não? Então, qualquer coisa deforma a minha cara. E aí se eu durmo um pouquinho, eu acordo assim, todo inchado. Aí vocês vão ver as lives minhas 6 horas da manhã. Falam, não é o Alessandro não, gente. É o Fofão, lembra do Fofão? Mas, nenhum problema contra isso, gente. Eu preciso sempre falar que o problema não é o que fazemos, mas por quê, tá bom? Então a live não é o problema, mas a igreja que se move por evento, ela simplesmente transicionou de evento para evento. Mas eu acredito que você, como eu, você está aqui hoje, você tem fome de Jesus, sim? Você quer viver um evangelho genuíno, sim ou não? Amém? Então eu acredito que você, como eu, nisso tudo, em algum momento você deve ter parado assim, Jesus, o que o Senhor quer nos ensinar? Sim? Irmãos, para a glória de Jesus, eu conheço igrejas que multiplicaram durante a pandemia. Eu conheço igrejas que surgiram no meio da pandemia. Essa aqui. Eu conheço igrejas que se fortificaram no meio da pandemia. Mas essas igrejas, presta atenção, normalmente as igrejas que permaneceram sólidas durante a pandemia eram as igrejas que não eram valorizadas antes dela. Por quê? Porque nós aprendemos a medir as coisas como o mundo secular mede as coisas.